Pai seja convosco, igreja. Estamos aqui para falar hoje sobre a lição número 3 da nossa revista da Escola Bíblica, ainda sobre o tema a Bíblia, e dessa vez falando da Bíblia como livro sagrado. E o nosso texto bíblico de referência está lá em 2 Pedro 1:20, que diz assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vamos orar. Amém? Pai querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida, de paz, com saúde, guardados no nosso lar e debaixo da tua mão poderosa. Vem, Espírito Santo, nos dar sabedoria, nos conduzir, Senhor, neste momento, Pai. Nos dá discernimento de espírito para compreender as verdades do teu reino, Senhor. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso texto bíblico, nós já lemos uma parte dele na aula passada e eu trouxe uma outra versão que é da linguagem de hoje, da minha Bíblia, que diz assim: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. E nós vamos começar a discorrer o tema da aula hoje. Tem todo o devocional para vocês lerem a semana toda, trabalharem nos versículos que vão falar sobre a autenticidade dos livros da Bíblia, sobre a inspiração. Nós já sabemos que a palavra de Deus ela é divina, as Escrituras Sagradas são divinamente inspiradas por Deus e não cabe ao homem interpretá-las. Nós precisamos ler, e o Senhor já foi exatamente claro naquilo que na mensagem que ele quer passar. Então eu não posso dar uma interpretação humana àquele versículo, àquele capítulo. Eu posso ter um entendimento melhor inspirada pelo Espírito Santo, desde que eu ore, que eu busque essa inspiração. O Senhor pode me dar maneiras de explanar o que está escrito, mas não posso, com base no meu próprio entendimento, interpretar e dar um novo significado às palavras que estão grafadas ali. Amém? E aí, eu quero que vocês leiam toda a revista, vai ser postado o arquivo em PDF, e coisas que nós já conhecemos, sobre a estrutura, sobre a origem, sobre as línguas originais que foram adotadas. Nós já até conversamos sobre isso, né? Hebraico, uma parte em aramaico, outra em grego, e os nomes pelos quais o Antigo Testamento era chamado. E hoje, por conta do tempo e da nossa aula ser online, eu quero conversar com vocês a respeito da estrutura da Bíblia, que nós já conhecemos, essa divisão de Antigo Testamento e Novo Testamento. Os livros, a divisão dos livros você conhece, tem no índice da sua Bíblia. O Pentateuco, que são, Penta é 5, então são os 5 primeiros livros de autoria de Moisés. Depois vem os livros históricos, os livros poéticos e os livros dos profetas, os profetas maiores e menores. Não é que os profetas eram grandes ou baixinhos. Na verdade, profeta maior e menor quer dizer que o tamanho do livro. Os maiores, de maior número de páginas, e os menores, livros menores, com uma quantidade de capítulos menor. Essa que é a divisão. Isso é de fácil entendimento, é do nosso dia a dia, é importante, eu preciso que vocês leiam e revisem isso em casa. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês hoje é sobre o cânon da Bíblia. Cânon é uma palavra judaica que significa vara de medir. O significado da expressão, né, cânon, mas vem da palavra cana ou junco, que é uma planta que nasce às margens do rio Nilo e era usada como instrumento de medição. E a partir de então, essa palavra foi sendo empregada no significado de que é aquilo que é conforme a regra ou a medida. Então,
passou-se a entender que o cânon da Bíblia são os livros ou a coleção de livros que são inspirados por Deus. Após a codificação, precisou haverem discussões sobre quais eram os livros, porque em todo o período bíblico foram escritas muitas obras. A Bíblia ela tem muitos dados históricos. E tem outros livros que têm dados históricos do mesmo período, tão importantes quanto, porém, não têm a inspiração divina. Entrou na Bíblia, no cânon da Bíblia, os livros que ficaram definidos como sendo inspirados por Deus. Então, essa é a lista que compõe a Bíblia Sagrada que nós conhecemos. A lista que está lá no índice da sua Bíblia, com 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Bom, agora falando sobre esses outros livros que foram escritos, porém não entraram no cânon da Bíblia por serem considerados não inspirados por Deus, a gente precisa falar do que são livros apócrifos. Apócrifo significa oculto ou escondido, mas num sentido religioso, ele significa aquilo que não é genuíno, ou seja, o que não é inspirado por Deus. Se toda palavra ela é divinamente inspirada por Deus, aquilo que o homem escreveu pela sua própria vontade não entra como palavra de Deus. Ele passa a ser classificado como livro apócrifo. Amém? Eu vou ler um trecho aqui da revista que diz assim: os apócrifos apareceram pela primeira vez na Septuaginta. Jerônimo, a traduzir a Vulgata em 405 d.C., incluiu os apócrifos, porque lhe foi ordenado, mas indicou que os mesmos não poderiam ser base de doutrina. Então, é aquilo que nós conversamos. São livros que têm valor histórico, porém eles não podem ser base para a nossa doutrina, para a nossa fé cristã. O que acontece? Voltando aqui para o parágrafo que eu li. E o que é Septuaginta? Fui lá no Google pesquisar, porque não adianta só ler, lembro do que a gente conversou. Qualquer leitura ela precisa ser esmiuçada. E a Septuaginta é o nome de uma versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego. Septo, esse início da palavra vem de 70. Foram 70 escritores que traduziram, autores, né, que traduziram a Bíblia hebraica original para o grego. E quando foi feita essa tradução, foi que incluíram livros. Mas Jerônimo, que é um dos pais da Igreja Católica, ele disse logo, olha, ele incluiu porque foi ordenado, por razões históricas, razões religiosas, mas ele indicou que eles não poderiam ser base de doutrina. Porém, muito se discutiu a respeito disso nos concílios, que eram reuniões para determinar o futuro da igreja, e passou a ter essa divergência dos livros que não são inspirados por Deus e que fazem parte da Bíblia católica, né? Porque a nossa Bíblia, ela tem 66 livros, beleza, mas foi depois, né? Nós somos frutos da Reforma Protestante. Até então, os católicos tinham uma Bíblia que tinham acréscimos, né? E são a respeito desses acréscimos que nós vamos conversar. Esses documentos foram escritos, esses livros considerados apócrifos, foram escritos num intervalo de tempo que se chama período intertestamentário. É entre o último livro do Antigo Testamento, que é o livro de Malaquias, e a vinda de Jesus. Esse período, esse intervalo de tempo,
se diz que, como não existiam novos profetas, Deus parou de falar com o povo através dos profetas. Então, foi nesse período que esses livros foram escritos. Logo, foram escritos sem a inspiração divina. E eles têm a autoria oculta, mas trazem histórias e lendas judaicas. Então, acabou que o povo deu uma misturada. Por quê? Porque tinham informações que a Bíblia não traz. Quais eram essas informações? Por exemplo, algumas lacunas entre o nascimento, um exemplo do que tem nos livros apócrifos. Uma lacuna que vai do nascimento de Jesus até quando ele vai ser apresentado no templo. Ninguém sabe nada sobre a infância de Jesus. Até que ele é apresentado no templo, ele já era um menino diferente, mas o que aconteceu nesse intervalo? E então surgia naquela população o desejo de suprir essa lacuna. Então, são histórias sobre a infância de Jesus. Histórias que foram tiradas do folclore do povo judeu, do que se imaginava que poderia ser o comportamento de uma criança especial, entre aspas, como Jesus era. E tem o Evangelho Árabe da Infância de Jesus, um dos livros apócrifos que existe. E eles, como a gente falou, eles têm valor histórico, porque muitos relatam acontecimentos daquela época, mas outros são totalmente narrativas fantasiosas. Existe, por exemplo, uma história inventada de que Jesus quando criança, teria ressuscitado um passarinho. É bonito, é encantador uma criança que faz milagre. Mas se Deus silenciou a respeito disso, quem somos nós para conjecturar a respeito do que Jesus fazia enquanto era criança? É daí que vem o problema. Vem a interpretação humana e não divina da Bíblia. E por isso que esses livros que estão presentes na Bíblia católica não são aceitos pelos protestantes a partir da Reforma Protestante, porque o que Lutero queria não era que ele que foi lá e retirou, ele não queria mais que os homens acrescentassem informações a Bíblia Sagrada. Ele queria o original, o primeiro. E qual é o original? É o cânon judaico. São os livros que os judeus usavam como base, porque o povo judeu é o povo escolhido. Foi para ele que vieram as leis, a aliança, as promessas. Então, os livros do Antigo Testamento, que formam a Bíblia hebraica, que são divididos em 3 grandes grupos, eles não são agrupados da mesma forma que está na nossa, mas são os mesmos. A Torá, que são os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, os livros dos profetas, e o Ketubim, que são os livros, ou escritos, que vai de Daniel e termina em Crônicas. Existe uma junção do livro de Esdras e Neemias, como se fosse um só. Então, mas é esse o cânon que Jesus e os apóstolos usavam. Quando o Novo Testamento faz referência ao Velho, eles usam essa estrutura do cânon judaico. Então, é muito importante a gente saber disso. Por quê? Eu não preciso ler os livros apócrifos que estão na Bíblia Católica. Ainda que você tenha curiosidade, você só precisa saber que eles existem. E que eles não foram inspirados por Deus. E que a Bíblia, a gente já conversou isso na aula passada, ela mesma se autovalida. Então, o que a gente percebe? O Novo Testamento
não fala a respeito dos livros que a Igreja Católica chama deuterocanônicos. Deuterocanônicos e apócrifo é a mesma, é sinônimo pra gente, mas pra Igreja Católica não. Pra nós, apócrifo é livro que não é inspirado por Deus. Pra eles, os mesmos livros que nós chamamos de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos. Ou seja, deutero quer dizer outro, que foram canonificados, né? Livros que foram reconhecidos como canônicos em outro momento. Então, tem os primeiros livros, que é igual para todo mundo, e tem os acréscimos que a Igreja Católica fez, que são chamados deuterocanônicos. Eu vou listar aqui para vocês, está na página 26, que a nossa revista chama de livros apócrifos da Bíblia Católica. Mas, se você for conversar com algum católico, ele não vai dizer que o livro dele é apócrifo, ele vai dizer que é deuterocanônico. Bom, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, que é diferente de Eclesiastes, que tem na nossa Bíblia, Baruque e 1ª e 2ª Macabeus. E tem os acréscimos, que são alguns capítulos a mais no livro de Esther, Cânticos dos 3 Santos Filhos, que é um acréscimo ao livro de Daniel, a história de Susana, outro acréscimo ao livro de Daniel, Bel e o Dragão, outro acréscimo ao livro de Daniel. Bom, então, nós precisamos saber que ficou definido desde o início após a morte de Jesus Cristo, após a organização da igreja, após a difusão do cristianismo. Então, precisava-se codificar e definir quais eram os livros que eram divinamente inspirados por Deus. E claro que isso deu problema para ser definido. Mas a nossa base é cristã, protestante. Então, nós não consideramos os livros que a Igreja Católica acrescentou. E precisamos ter o mínimo de conhecimento para refutar esses livros, não de forma cega, não, porque a minha Bíblia é essa e eu não sei do que se tratam esses outros livros. Mas a gente precisa ter um pouco de conhecimento para não ser confundido e para que, se alguém vier buscar uma explicação qual é a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia Católica, a gente saber responder. Então, tem outro ponto. Esses livros, nós sabemos que quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas, quem escreveu o de Marcos foi Marcos. Porém, por exemplo, não se sabe quem é a autoria do livro de Tobias. Tobias não escreveu Tobias. Judite não escreveu Judite. Então, são livros de autores desconhecidos. E por isso a gente chama de apócrifo. E na grande maioria deles, se você for ler a título de conhecimento, pedindo orientação do Espírito Santo para também não se deixar enganar, você vai ver que eles contradizem a Bíblia Sagrada. Então, existe a questão de orar pelos mortos, que é trazida no livro de Macabeus. E isso vai contra a Bíblia, o que está escrito em Eclesiastes, que diz que os mortos não sabem coisa alguma. Então, se você conhece bem a Bíblia, aí eu te digo, beleza, vai lá ler os apócrifos e discernir, conforme o Espírito Santo, o que está conflitando, o que não está batendo. Mas se você ainda não conhece bem a nossa Bíblia completa, não se meta a ler os livros apócrifos, porque você pode ser levado a um entendimento humano errado e achar que de repente aquilo é verdade. Então, olha, eu quero ler aqui uma referência sobre o Concílio de Laodiceia, ocorrido no ano
363 depois de Cristo, que diz assim: nenhum salmo de autoria particular pode ser lido nas igrejas, nem livros não canônicos, mas somente os livros canônicos do Antigo e Novo Testamento. Então eram reuniões em que a igreja dava direcionamentos. Só que por questões históricas e religiosas foram depois se perdendo e passaram a incluir livros que traziam divergências, né? E foi preciso que acontecesse a Reforma Protestante para que o povo acordasse que eles estavam sendo levados por doutrinas humanas, acréscimos humanos, acréscimos que não vinham da parte de Deus. Se eu peguei assim um resumão geral do que tem em cada livro, no livro de Tobias tem um anjo que mente sobre o seu nome e a sua descendência. E também ensina magia para expulsar demônio. Pega essa parte do peixe que vai servir depois para fazer um incenso para espantar demônio. Isso não condiz com os nossos ensinamentos bíblicos sobre não mentir, os ensinamentos de Jesus sobre expulsar demônio com jejum e oração. Então, tem a questão também de que, em outro trecho do livro de Tobias, de que as esmolas teriam uma forma de... as esmolas, elas apagariam os pecados e te levariam para a vida eterna. E a gente sabe que Deus abomina a salvação por obras. Deus não concorda. Não se pode comprar a vida eterna. Nós somos justificados pela fé e não pelas nossas atitudes. Então, se você tem conhecimento a respeito da palavra de Deus, você vai ver que esses livros foram escritos por homens, alguns têm dados históricos relevantes, mas não podem servir como autoridade doutrinária para a nossa fé. Deixa eu ver o que mais. O próprio livro de Macabeus, ele fala sobre a ausência de novas profecias e de revelações da parte de Deus. Ou seja, eles foram escritos nesse período intertestamentário, em que Deus silenciou. Então, daí vem mais uma demonstração de que eles precisam ser refutados, não devem ser aceitos, não devemos aceitá-los. Mas o mais importante é saber que existe um cânon da Bíblia, da nossa Bíblia, com 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento, e que a Bíblia católica, ela é diferente da nossa por conta desses livros que foram acrescidos, mas que a nossa base, que é o Antigo Testamento, ela é igual ao cânon dos judeus, cânon hebraico, que não faz referência nenhuma a nenhum livro apócrifo ou deuterocanônico. E era o mesmo que Jesus e os discípulos usavam. Isso é o suficiente para a gente. Saber disso é o suficiente para dizer, olha, eu me baseio no que Jesus e os discípulos diziam. E eles, por sua vez, se baseavam no cânon judaico. Amém? Então, a aula prossegue, retomando a mensagem da Bíblia, sobre o Criador e o Senhor de tudo, que é Deus. Fala sobre o pecado, fala sobre o nosso plano de salvação e temas que nós já abordamos. E eu quero ler aqui um parágrafo que está na página 26, que diz assim:
A Igreja Romana aprovou os 18 livros apócrifos em 18 de abril de 1546, como meio de combater a reforma protestante então recente. Nessa época, os protestantes combatiam o purgatório, a oração pelos mortos, a salvação mediante obras e etc. Os romanistas viram nos livros apócrifos base para apoiar essas doutrinas e os aprovaram como sendo canônicos. Então, a gente sabe que aos poucos a igreja foi agregando valores e práticas que não vinham da parte de Deus. E por isso houve essa quebra, houve essa reforma. Quando você reformar, é voltar à forma anterior. Então, o que Lutero queria era voltar à essência das escrituras, porque estava muito cheio, muito impregnada dos interesses, às vezes econômicos, interesses políticos e religiosos dentro da igreja. E isso se refletia na inclusão desses livros apócrifos, porque eles serviam de base, de subsídio para as práticas que a igreja tinha naquela época. Então, essa questão de orar pelos mortos, a gente sabe que os católicos fazem isso, mas a Bíblia diz que cada um vai prestar conta de si mesmo. Nós não temos responsabilidade sobre quem morreu não volta, mas eles usam esses livros que têm lendas e mitos dos judeus como forma de validar algumas condutas que vão de encontro à palavra de Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento, pedir direção de Deus, saber que existem esses livros apócrifos, mas que eles contradizem a verdade das escrituras inspiradas por Deus, porque eles não foram. Eles foram escritos pelas mãos humanas. Amém? Bom, eu espero ter sido clara, mas se ficar alguma dúvida, mandem no grupo da igreja, por favor, escrevam aqui nos comentários. E leiam toda a revista, tem até umas perguntas para responderem aqui na página 28. E façam o devocional durante a semana e nós nos encontraremos em breve, ainda de forma virtual, mas nós continuamos orando e perseverando para que o Senhor libere logo a cura, para que essa pandemia seja controlada. E eu sei que o nome dele vai ser grande, vai ser exaltado quando tudo isso passar e nós pudermos nos encontrar pessoalmente, nos abraçar, dar a paz, celebrarmos juntos. Quando tudo isso acabar, em nome de Jesus, vai acabar. Amém? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula.